Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o que temos para a nossa aula? Temos aí a nossa aula de número 21, com revisão e avaliação. Então, vamos aí para mais uma aula de Geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa revisão, né, onde nós vamos relembrar aí alguns pontos e nós falamos inicialmente sobre as categorias da geografia, né? Mas antes disso, vamos relembrar o conceito de espaço geográfico. E aí nós temos o conceito para vocês, que é o conjunto integrado de paisagens resultantes de fenômenos naturais e da ação humana, né? Então é o espaço onde estamos inseridos, tá bom? Então, esse aí é o conceito de espaço geográfico, onde nós observamos os fenômenos da natureza, né? E também nós temos aqui as nossas ações, que é a ação humana. Ou, como pode vir também em alguns conceitos, ação antrópica. E aí vocês já sabem que é a ação do homem. E também vai ser formado por diversos elementos, né? Que compõem esse espaço geográfico. No espaço geográfico, nós temos poluição sonora, né, nas grandes cidades, o barulho dos automóveis. Temos também as relações entre nós, entre as pessoas, e também as instituições, né? Essa relação da sociedade, certo? Então, são alguns dos conceitos que nós verificamos e o primeiro deles, para a gente entender essas categorias geográficas, né? Que elas estão inseridas onde? No espaço geográfico. E aí vamos verificar a primeira delas, que é paisagem, né? Nós falamos sobre esse conceito que, por muito tempo, ele foi definido apenas como tudo aquilo que os nossos olhos alcançam, né? Ele ficou definido dessa forma por muito tempo. Mas aí, depois de muitos estudos, né, esse conceito de paisagem, ele foi modificado porque nós conseguimos perceber a paisagem através de todos os nossos sentidos. E aqui coloquei, a paisagem ela pode ser definida como todos os elementos, né, que compõem esse espaço geográfico que nós verificamos, que os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, eles conseguem captar, eles conseguem perceber e conseguem interpretar, né? Então, cada um de nós fazemos aí uma interpretação dessa paisagem. Nós vamos captar essa paisagem de formas diferenciadas, né? Então, eu vou descrever a paisagem de uma forma e uma mesma paisagem pode ser descrita de uma outra forma, porque ela vai ser percebida ali por aquela pessoa a partir dos sentidos que ela consegue perceber, certo? E descrever e interpretar. E a paisagem, ela vai ser o resultado de todas as interações, né, sociais e naturais que ali ocorrem. Então, nós produzimos as paisagens, né, de acordo com essa interação que eu tenho com aquele espaço geográfico, com aquela paisagem. Eu coloquei 2 exemplos, né, desse resultado, dessa interação social da natureza com a sociedade, com o homem. Vamos ver algumas imagens, e aqui nós temos o leito de um rio, né, ou como costumamos chamar aqui na nossa região de igarapés. Mas esse espaço ele foi produzido de uma forma diferente, né? Nós temos ali uma outra sociedade, uma outra cultura, e os edifícios que foram construídos em torno do canal de Amsterdã, tá bom? Então, apenas para a gente perceber, né, essa forma como essa paisagem ela vai ser modificada por essa ação humana, de formas diferenciadas. E temos uma outra imagem, e aqui nós temos um espaço que a gente também observa, né, um igarapé, o leito de um rio. E aí, essa paisagem ela foi produzida de uma forma diferente, né? Inclusive, se a gente for analisar essa paisagem, anos atrás, nós tínhamos uma paisagem diferente que já foi modificada. Nós temos ali casas que foram construídas ao longo desses igarapés, casas ali mais humildes, onde os dejetos daquelas casas, do banheiro, do esgoto, elas iam diretamente para esses igarapés. Então, nós tínhamos uma paisagem e hoje nós já temos uma mudança, né, nessa paisagem também
com essa alteração aí do homem, certo? Então, cada um vai reproduzir, vai produzir a paisagem de uma forma diferente. Vimos também o conceito de lugar, quando vocês ouvirem falar sobre esse conceito, né? A gente sempre fala sobre o conceito de lugar com relação o como nós podemos sentir esse lugar, né? Então, aí eu coloquei o conceito para vocês, que é uma parte ou porção do espaço geográfico que assume grande significado, né? Então, quando a gente tem aí grande significado, a gente já vai sempre lembrar, né, deste conceito, dessa categoria geográfica que é lugar. Por ser nosso espaço aqui de vivência, né? Se eu tenho aqui vivência, tenho aqui relações, né, que mantemos com outras pessoas, com esse espaço, eu já sei que é o conceito de lugar, né? Cuja paisagem nós conhecemos e delas fazendo parte, né? E com ela também interagindo. Então, aí nessas imagens, nós temos esse conceito de lugar. Então, a gente vai definir esse conceito, né, como esse espaço de vivência onde nós criamos ali laços com essa paisagem. Mas esse conceito, essa categoria geográfica, ela já vai ser chamada de lugar, tá bom? Então, é diferente do que nós verificamos, onde nós construímos as nossas identidades, o lugar ali onde nós moramos, as nossas casas, a nossa escola. Então, isso a gente pode definir como lugar. E aí nós temos também que é nos lugares, né, onde nós criamos uma identidade, ou seja, ela possui aí o significado e possui importância, né, para nós. Então, onde criamos também identidade. É na relação com o lugar que as pessoas, né, ou as cidades, elas vão construir e também aqui, né, produzem o espaço geográfico a partir desse lugar. E aí, nessas imagens, a gente consegue perceber, né, o significado que esse lugar vai trazer aí para as pessoas, né? Então, a gente sempre fala ali com mais carinho daquele lugar que teve um significado para a gente, onde nós crescemos, as nossas ruas, o bairro em que moramos, a comunidade em que moramos. Então, esse conceito, essa categoria geográfica, nós vamos chamar de lugar, certo? Saindo um pouco das categorias geográficas, né, nós falamos também sobre coordenadas geográficas. E, antes de relembrarmos, né, das coordenadas geográficas, nós vamos verificar os conceitos de paralelos e meridianos. E aí nós temos paralelos e meridianos são linhas imaginárias, né? Linhas imaginárias traçadas aí sobre o nosso planeta, né? Sobre a Terra. E aí vai definir cartograficamente diversos pontos na Terra, tá bom? Então, nós temos aqui linhas imaginárias, e aí cada uma delas vão ser inseridas, né, de uma forma diferenciada, seja na vertical ou na horizontal. E os paralelos e meridianos, eles vão definir, respectivamente, olha, latitude e longitude, tá bom? Os paralelos, eles vão definir as latitudes, os meridianos vão definir as longitudes, que é o que a gente vai ver mais à frente. E aí nós temos as linhas para vocês observarem nessas imagens. Aí nós temos os paralelos, as linhas que são traçadas com o distanciamento, né, em graus com relação à linha do Equador, tá bom? Então, aqui nós temos a linha do Equador, essa linha ela vai estar sempre a 0 grau, tá bom? E os meridianos, eles já vão ser traçados aqui, olha, no meridiano de Greenwich. Então, eu vou ter uma distância aqui para o lado leste, tá bom? E aqui para o outro lado, para o lado oeste, onde nós encontramos o hemisfério ocidental, e a leste nós temos o hemisfério oriental. Então, são essas as linhas imaginárias traçadas, onde nós vamos definir os paralelos. Nós temos esse distanciamento, nós podemos verificar as zonas climáticas da Terra, né? Porque a partir da linha do Equador, esse distanciamento, seja ele para norte ou para sul, nós vamos observar a questão das zonas climáticas da Terra, a zona tropical, a zona temperada, e quanto mais você se distancia da linha do Equador, indo para o extremo norte ou indo para o extremo sul, as temperaturas elas vão caindo, né? Porque
a radiação solar nessas partes mais ao extremo, seja norte ou a sul, elas vão diminuindo, tá bom? E os meridianos, eles vão definir ali para a gente os nossos fusos horários, né, do planeta Terra. E aí a gente vai verificando mais à frente. Aí nós temos os paralelos. Os paralelos, eles são eixos no sentido horizontal, como nós podemos observar aí na imagem. Eles circundam, né, imaginariamente aí o nosso planeta, pois são linhas imaginárias, tá bom? E são medidas, como eu falei para vocês aqui, as nossas latitudes, tá bom? Tanto latitude quanto longitude, elas vão ser medidas em graus. E os nossos paralelos, eles vão indicar a latitude. A minha latitude, ela pode ser apenas norte ou sul. Porque estamos falando da linha do Equador e a linha do Equador, ela divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, tá bom? Então, fixe aí essa informação. Meridianos. Aí nós temos os meridianos. Os eixos, eles já estão no sentido vertical, tá bom? Como vocês podem observar aí também na imagem, né? Cada um dos meridianos traçados, aqui nós encontramos o lado leste, o hemisfério oeste, ou como nós chamamos também de meridianos, né? Ou hemisfério oriental e hemisfério ocidental, que fica na porção oeste ao meridiano, tá bom? São medidas, a partir dos meridianos, o quê? As nossas longitudes também em graus. E aqui também nós vamos definir os fusos horários da Terra. A cada faixa de cada um dos meridianos, né, com relação ao meridiano de Greenwich, que geralmente aí nós observamos a cada 15 graus, nós temos aí o adiantamento de 1 hora, né, o acréscimo de 1 hora, ou você vai diminuindo 1 hora, tá bom? Então, dependendo sempre do seu ponto de referência. E aí nós temos as coordenadas geográficas, né? Vimos os paralelos, vimos os meridianos, que vão definir para a gente o quê? Latitude e longitude. Com isso, eu tenho o quê? Uma coordenada geográfica. Aí onde você está assistindo essa aula, você tem uma coordenada geográfica e ela vai ser composta pelo quê? Por uma latitude e por uma longitude. E aí você tem o ponto exato de onde você está inserido. E você pode utilizar isso a partir de aplicativos de celular, por meio de localização, e ele vai utilizar essa base de dados, né, suas coordenadas geográficas. Então, é uma forma de representação cartográfica, né, e aqui nós temos representa e localiza, né, qualquer ponto da superfície terrestre. Então, aí onde você está, você tem uma coordenada geográfica, que é composta por latitude e longitude, composto por algumas linhas imaginárias, né, como nós verificamos aqui, de latitudes e longitudes, tá bom? Para vocês aí relembrarem e fixar essas informações. No mapa, nós vamos observar os hemisférios que nós verificamos, né? E aí nós temos linha do Equador, que vai dividir aqui o nosso, vou botar aqui de vermelho para vocês observarem, para destacar, os hemisférios norte e sul, né? E aqui o meridiano, no sentido já vertical, né? Nós vamos observar os hemisférios, ele vai dividir aí em leste e oeste, com relação ao meridiano. Nós sempre vamos verificar a latitude, essa distância, com relação à linha do Equador, tá bom? E a longitude com relação ao meridiano de Greenwich. Está a tantos graus de distância do meridiano. E a longitude, ela só pode ser leste ou oeste. Latitude pode ser norte ou sul, certo? Falamos também sobre as esferas da Terra, né? Nós falamos aí sobre cada uma dessas esferas, né? Nós observamos as características do manto, do núcleo, ali da litosfera. Então, são grandes sistemas naturais que formam e sustentam aí o nosso planeta, né? E aí nós verificamos as características de cada uma delas, o material em que de que é composta. E aí nós temos que cada esfera, ela possui características e funções específicas, né? O núcleo, o manto, cada uma com os seus materiais, e aí possui suas funções, tá bom? E isso tudo para, entre si, né, manter
o equilíbrio ambiental e também a vida no nosso planeta, tá bom? E aí nós falamos dessas esferas, né, apenas para a gente relembrar, nós verificamos ali as placas tectônicas, né, o que acontece, onde vai ter o sustento dessas placas tectônicas, com a movimentação dessas placas tectônicas. No encontro de duas ou mais placas, nós observamos os abalos sísmicos, né, como terremotos, os vulcões, tsunamis, entre outras informações que nós verificamos aí ao falar sobre cada uma dessas esferas, certo? E falamos também sobre bacias hidrográficas, né? Vamos relembrar o que é uma bacia hidrográfica ou bacia de drenagem, como também pode ser chamada, tá bom? Então, vocês podem encontrar esses dois conceitos, bacia de drenagem ou bacia hidrográfica. E aí nós temos o conceito, é o termo utilizado para caracterizar uma porção do território. E esse território nós vamos encontrar os divisores de água, né, que também pode ser chamado de interflúvios, que vai ser drenado por um rio principal e os seus afluentes. E isso vai formar o quê? Uma bacia hidrográfica. A estrutura da bacia hidrográfica, nós temos a nascente, né, ali onde o rio nasce. Nós temos o rio principal, ele vai percorrer ali ao longo dessa bacia hidrográfica. Nós encontramos os divisores de água. Nós temos aqui o que chamamos de afluentes, né, os braços dos rios, do rio principal. E a foz. Esses elementos juntos, né, eles vão drenar ali as águas dessa bacia hidrográfica para uma bacia hidrográfica maior ou até mesmo para o oceano, tá bom? E aí nós temos as estruturas dessa bacia hidrográfica. Vamos verificar a imagem. E aí observamos, olha, o rio tem sua origem na nascente, né, como nós podemos observar aqui na imagem, nessa parte mais elevada desse relevo. Aqui composta também por o afluente, né, que é um rio menor, que deságua ali no rio principal, né? Nós temos os interflúvios, que também pode ser chamado de divisores de água, né? Ele vai separar ali uma bacia hidrográfica da outra. O leito do rio é o espaço ocupado pelas águas desse rio, né, que nós chamamos de leito dos rios. E os rios desaguam no mar ou em outros rios, né, ou até mesmo evaporam. E aí nós temos a foz desses rios. Aí nós temos os tipos de bacia hidrográfica, né, com relação à sua foz. Nós temos bacia hidrográfica endorreica, exorreica, arreicas e criptorreicas. As endorreicas, gente, é quando o rio ele não atinge o mar, tá bom? Então, aqui nós temos a endorreica, não vai atingir o mar, certo? Então, lembre dessa informação. Ele pode desembocar aqui, por exemplo, em um lago. Já a exorreica, lembre sempre dessa parte aqui inicial, olha, é X, né, para externo, ou seja, para fora do continente. Então, quando o rio nasce no interior do continente, e aí nós temos a sua foz desaguando onde? Lá no oceano, no mar, tá bom? Então, essa aí é a exorreica, tá bom? Aí nós temos também as arreicas e criptorreicas, né? E o que pode acontecer ao longo do percurso desse rio, né? Essas águas, elas também podem evaporar, principalmente se a gente tem ali essa bacia hidrográfica, esses rios situados em climas áridos, semiárido, né? Com uma quantidade de chuva menor, com as temperaturas mais elevadas. Então, são aquelas bacias onde as águas, elas não se direcionam a um lugar específico, né? Pode se perder ali no meio do caminho. Podem ser chamados também de rios intermitentes, né, que eles vão secar ali no período mais quente durante o ano. E as criptorreicas são as que se direcionam ao interior da terra, tá bom? Alimentando, assim, por exemplo, os lagos, as cavernas, grutas, são alguns dos exemplos, certo? E aí, nós temos esses 4 tipos de bacias hidrográficas, né, com relação ali aonde vai ser a foz, ou digamos que o final, né, de cada uma dessas bacias hidrográficas, certo? E aí nós vimos também algumas bacias hidrográficas brasileiras, né, falamos sobre as características dela, e aí cada uma com as suas estruturas, né, a sua localização dentro do espaço geográfico, com os seus divisores de água, dividindo
e delimitando aí cada uma delas, certo? Então, essa foi a nossa revisão e até uma próxima.